Gravando. Então, mais uma vez, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o NEP Bartolomeu e estamos no nosso estudo de toda quarta-feira. Hoje a gente vai estudar ainda o versículo de número 50 do capítulo 1 do Evangelho de João. Semana passada a gente leu a primeira partícula, o primeiro fragmento do versículo, onde se diz, em resposta, Jesus disse a Natanael, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Hoje a gente vai estudar a partícula maiores coisas do que essas verás. Só relembrando que o capítulo 1 de João, ele nesse estágio da narrativa, vamos dizer assim, nessa perícope, lembrei a palavra, nessa perícope, é o chamado dos primeiros discípulos. Filipe chama a Natanael. Lembrando que Filipe encontrou no seu encontro com Jesus, Jesus lançou nos peitos de Filipe o famoso segue-me. E Filipe nem titubeou, seguiu Jesus e foi correndo achar o seu amigo Natanael e disse, olha, a gente achou o Messias, cara, a gente achou o Cristo, aquele que os profetas e a lei de Moisés disse que viria. Ele se chama Jesus de Nazaré, filho de José o carpinteiro e, como o próprio nome diz, é lá de Nazaré. E Natanael ainda tira um sarro, falou assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Conhecedor da lei que ele era, sabia que Nazaré nunca tinha dado grandes frutos da aliança da glória de Israel para com Deus. Né? Não tinha nunca se levantado um profeta à altura de Deus de Nazaré. Só que Filipe, do alto da sabedoria dele, disse para Natanael, vem e vê você mesmo. E Natanael foi. E quando Natanael foi chegando perto de Jesus, Jesus olhou para Natanael e disse, aí está um verdadeiro israelita, onde não se há dolo, não se há hipocrisia, não se há corrupção. E Natanael ficou curioso, perguntou, de onde você me conhece? E Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. A frase, uma das, se não a mais misteriosa do Evangelho. Ninguém até hoje faz ideia do que aconteceu debaixo da figueira, mas Natanael se sentiu tão tocado, tão abismado por aquela fala de Jesus, que se converteu automaticamente, se prostrando aos pés de Jesus e falando, Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, testificando, dando testemunho de que, a partir daquele momento, ele acreditava piamente que Jesus era mesmo o Messias, o Cristo. E aí, em resposta, disse-lhe Jesus, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você está acreditando? Pois então se prepara, porque maiores coisas do que essas você verá. Essa é a tradução do Haroldo Dutra Dias, só em termos comparativos. A tradução da Bíblia de Jerusalém não tem grandes diferenças, está na seguinte narrativa. Jesus lhe respondeu, crês só porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, verás coisas maiores do que essas. E na tradução da Bíblia Sagrada, Almeida corrigida e revista e corrigida, versão 1969, Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que essas verás. Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que me chama a atenção nesse fragmento do versículo é a palavra maiores, ou coisas maiores. E aí a gente foi, para começar a nossa proposta de roteiro de estudo, na fase de conhecer, fui lá no NEP Search, no dicionário do Strong, né, no dicionário do léxico, no léxico grego, e fui ver o que essa palavra na Bíblia interlinear, ou seja, essa palavra, como ela foi traduzida, qual era a palavra original em grego. E aí eu fui descobrir que essa palavra deriva de megás, do adjetivo megás, de mega, a palavra mega, a gente fala, nossa, mega, minha amiga, mega, grande. O mega, mesma palavra. E essa palavra, no grego, ela pode ter 4 sentidos. Ela pode ser aplicada, e foi aplicada até hoje, principalmente no grego antigo, de 4 maneiras. A primeira, mensurar e aferir, né? Para mensurar mesmo, para dar medida de distância, de peso, de tamanho, de medidas de mensuração e aferição. A segunda, de eminência, para dar quão ilustre é a pessoa, quão importante é a pessoa ou o cargo que ela ocupa. Terceiro é de opulência, né, de suntuosidade, de magnificência de algum objeto ou de alguém. E o último, que é o objeto do nosso interesse para estudar essa noite, é
a noção de transcendência. E aí, se a gente continuar no NapSearch e for lá nos dicionários do NapSearch e procurar transcendência, você vai ver na questão religiosa, tanto no dicionário comum como no dicionário bíblico, ambos disponibilizados pelo NapSearch, você vai ver que as definições são muito semelhantes. Transcendência no sentido religioso, que é onde se aplica essa tradução da palavra megas, do grego, ela tem a ver com a qualidade de Deus que destaca sua superioridade em relação ao mundo e aos seres por eles criados. Ou transcendência é um conjunto de atributos do Criador que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura. Então, vou convidar vocês a fazer um raciocínio breve aqui. Espero que eu não confunda vocês. Quer dizer, então, João, que ver maiores coisas equivale a dizer que você vai ver a tal da palavra megas, ok? Ver maiores coisas, no grego antigo, a palavra original, que foi traduzida como ver maiores coisas, é ver megas. Então, ver megas equivale a dizer ver os atributos da superioridade de Deus. Espero que todos concordem comigo que é uma forma de se traduzir ampliadamente o ver maiores coisas que Jesus fala com Natanael. Então, na verdade, a gente está autorizado, assim, a dizer que o que Jesus está tentando dizer, falar ou alertar a Natanael é o seguinte: olha, se prepara, porque você vai ver todos os atributos da superioridade de Deus junto comigo. Ok? Partindo do princípio que seja viável você interpretar dessa forma, a gente vai começar a meditar sobre isso. A primeira coisa que eu queria trazer para a gente meditar é: vocês lembram quais são os atributos de Deus, segundo a doutrina dos Espíritos? Lembra? Se você for lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala exatamente sobre os atributos da divindade, ele vai lembrar a gente que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e soberanamente bom. Então, vamos repetir para a gente não esquecer? Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e soberanamente bom. Eterno, porque Deus não tem princípio nem fim. Infinito, porque ele ocupa todos os lugares. No espaço-tempo, Deus é a própria plenitude do espaço-tempo. É imutável, porque ele, sendo perfeito, nunca precisou nem precisará se corrigir nem se adaptar a nada. É imaterial, porque não se tem como materializar Deus. Deus é uma essência espiritual. Ele é único porque é o único Deus. Ele é onipotente porque pode tudo e qualquer coisa segundo a sua vontade. É soberanamente justo porque ele sabe medir qual é a consequência para cada causa e é soberanamente bom, porque se Deus fosse mau, ele se aproximaria à sua criação humana e aí deixaria de ser Deus. Ok? Ainda na questão 13, Kardec comenta o seguinte: o homem confunde muitas vezes com a criatura. Quando a gente tenta definir Deus, a gente acaba confundindo Deus como se fosse uma criatura viável, como se ele fosse um par, ou como se ele pudesse ser humanizado, materializado de alguma forma. E a gente acabou de ver que Deus é imaterial. Não se tem nenhuma chance de se materializar Deus de maneira nenhuma. Deus é puramente espiritual. Por isso que na sabedoria antiga do povo judeu, né, quando Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente, ele falou Yahvé, ou seja, eu sou. Então, Deus é, ponto. Mas Deus é o quê? Deus é, ponto. Né? Uma vez eu pedi para um amigo de minha mãe que ajudou a me explicar o que seria Deus é. Ele falou: João, a frase é autoexplicativa. Deus é. Mas é o quê? Deus é. Ponto final. O entendimento disso é que mostra o tamanho da nossa fé, um dos denominadores e um dos norteadores, uma das coisas que assinala, né, o tamanho da nossa fé e a nossa humildade na pretensão de entender Deus. Mas Kardec comenta que é um erro muito comum de nós humanos a gente tentar aproximar qualquer definição de Deus ao nosso entendimento de natural, de mundo, de viabilidade do que seria Deus. Mas, à medida que a gente desenvolve o nosso senso moral, o nosso pensamento pelo
pela dilatação, pelo aprimoramento e o desenvolvimento moral, nosso pensamento vai penetrando melhor no âmago das coisas. A gente vai entendendo melhor o cosmos, o universo que nos circunda e que nos rege. Então, a gente melhorando, desenvolvendo, aprimorando o nosso senso moral, a gente começa a fazer uma ideia mais justa da divindade. E olha a sabedoria de Kardec. A gente vai entendendo Deus com mais justeza, ou seja, vai afastando Deus dessa pretensão de aproximar a deidade, né, a essência ou uma definição de Deus da gente. Ou seja, você vai amplificando a sua ideia de Deus e vai vendo que ele é muito mais do que você, eu ou qualquer outra pessoa vivente no planeta de provas e expiações ao qual nós habitamos pode almejar. Então, o conceito de Deus é muito além do que qualquer um pode almejar. E ainda que sempre incompleta, ou seja, Kardec acabou de endossar o que eu falei. Ainda que a gente entenda muito de Deus, ainda que a gente se dedique uma vida inteira a nos aprimorarmos moralmente para entender Deus cada vez mais e melhor, ainda vai ser incompleto. Mas vai ser mais próximo da razão. Ela é incompleta, como a própria razão nos diz. Não tem como entender Deus na sua totalidade. Mas ela vai ser mais próxima da razão e da sã razão, como diz Kardec, da sanidade racional e da justeza. Isso é tão verdade e é tão difícil que você vê que o próprio Emmanuel, né, e aí eu trouxe um exemplo só, Emmanuel comenta sobre Deus várias vezes na sua obra, mas lá no Plantão de Respostas, que é um livro que foi publicado a partir do segundo programa do Pinga Fogo, né, perguntaram para Chico, e para que Chico devolvesse a pergunta para Emmanuel trouxesse uma resposta. Perguntaram como podemos compreender Deus. Está lá no capítulo 12, intitulado Deus. E Emmanuel responde, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, o homem, nós, o veremos e compreenderemos. Tirando a sua resposta, Emmanuel, da própria questão 11 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os atributos de Deus. Você vê que nem Emmanuel quis ir muito além do que a codificação da doutrina dos Espíritos já falava. E essa palavra que Emmanuel usa, quando não mais tiver o espírito obscurecido, é muito interessante. Porque quando Kardec, o Espírito da Verdade fala a Kardec, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, e ele traz as respostas sobre a matéria e o espírito, a interação da matéria com o espírito, Kardec pergunta assim, né, o Espírito da Verdade fala assim, olha, o espírito pode existir sem a matéria, mas para vocês é necessário que o espírito de vocês use a matéria para se manifestar. Aí Kardec fala assim, então a matéria deve atrapalhar muito o espírito. Aí o Espírito da Verdade fala, não atrapalha demais. Aí Kardec fala assim, então matéria seria como se fosse um vidro fosco para o espírito enxergar a plenitude e enxergar a realidade espiritual do cosmos. É como se fosse um vidro fosco, então. A Espírito da Verdade fala assim, é um vidro muito fosco. Então, por isso que eu achei interessante Emmanuel falar assim, nós estamos obscurecidos pela matéria. É um vidro muito fosco que nos impede de enxergar com o mínimo de clareza as coisas espirituais. Só mesmo quando a gente vai se aperfeiçoando, e aí lembrem, o próprio Espírito da Verdade, aperfeiçoamento do senso moral, é que faz com que esse vidro fosco, que é a matéria, se diminua e vai ficando mais claro, vai se clarificando para permitir que a gente veja com mais clareza as coisas do Espírito, que é a verdadeira vida, que é a verdadeira realidade. Então, vamos ao primeiro momento sentido dessa nossa noite. Queria perguntar para vocês, o desenvolvimento do senso moral realmente ajuda a entender Deus mais conforme a sã razão? E como isso se dá na opinião de vocês? Como que o desenvolvimento do senso moral, na sua opinião, te ajuda a entender Deus com mais justeza e mais conforme a sã razão? E aí eu deixo para vocês. Quem gostaria de começar falando? Eu acho que
conforme a gente vai entendendo Deus, a gente também vai se conhecendo um pouco mais e a gente fica menos revolto com as situações que a gente passa na vida e a gente vai amplificando a nossa resiliência e alargando o nosso coração com amor. E isso vai, de alguma forma, limpando, né, esse vidro muito fosco e a gente entender as obras de Deus. Minha visão. Perfeito, Clara. Perfeito. Perfeito. Você foi muito assertiva na sua fala e eu vou te mostrar por quê. Lembra que o que tem que ser aprimorado, tem que ser desenvolvido é o senso moral. Vamos fazer essa linha de raciocínio, você entendeu o quanto que você falou muito dentro da doutrina dos espíritos e, assim, não te diminuindo, mas como você é recente, né, uma prosélita recente, eu tenho certeza que você ainda não atentou para isso, apesar de já ter me ouvido falar algumas vezes. Como tem que ser desenvolvido o senso moral, né, para poder diminuir a obscuridade desse vidro fosco, ou seja, como você falou bem, para ir limpando esse vidro fosco, a única forma, ou a forma mais eficaz que a doutrina dos espíritos nos traz para desenvolver o nosso senso moral é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que eu nunca canso de repetir. Lá Agostinho fala assim, conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso do espírito. Essa frase está escrita lá na resposta de Agostinho. E aí você lembrou bem, desenvolver o senso moral é autoconhecer-se. É olhar para dentro de si, olhar para dentro do seu coração, fazer sempre uma autoanálise, estar sempre se autoavaliando de maneira legítima, justa e amorosa, e à medida que você vai se autoconhecendo, aquilatando o seu autoconhecimento, aumentando o seu autoconhecimento, automaticamente, na prática desse autoconhecimento, você vai desenvolvendo o seu senso moral. Vou repetir a fala de Agostinho. O autoconhecimento é a chave para o progresso do espírito. É a chave para o progresso. Então, não existe desenvolvimento do senso moral se não houver desenvolvimento do autoconhecimento. E a Clara lembrou bem, sempre com muito amor, sempre com coração puro, sempre na melhor intenção, sem se ater muito às nossas limitações, mas sim se atendo puramente nos nossos potenciais, nas nossas habilidades, no nosso potencial de cooperar. Né? A Elcimar, não sei se foi no estudo passado, não sei nem se foi em algum estudo que a gente estava junto, a Elcimar lembrou bem o exemplo, acho que foi no estudo passado nosso, lembrou bem o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi fazia uma besteira atrás da outra, mas Deus sempre estava do lado de Davi. Por quê? Porque Davi sabia da sua imperfeição, ele sabia, tinha consciência do porquê ele errava, tinha consciência de que ele iria pagar por aquilo, mas o amor que Davi sentia por Deus nunca diminuiu. 1 milímetro, 1 miligrama sequer, mesmo sabendo de toda a sua imperfeição. É importante a gente entender isso, porque senão fica parecendo que, Davi sabia e continuava errando. Não, Davi sabia que era imperfeito e sabia onde era imperfeito e ia tentando se melhorar à medida que ele conseguia, no senso moral que ele tinha. Mas a questão aqui é outra. Davi nunca diminuiu o amor dele por Deus. Nunca. Nem 1 milímetro, nem 1 miligrama. Mesmo ciente de toda a imperfeição que ele carregava. Esse é o desafio. E eu não estou falando grego. Se a gente analisar sinceramente os nossos corações, toda vez que você se pega em reprovação moral, você se sente mais afastado de Deus. Nem que seja por vergonha, mas você se sente mais afastado de Deus. Davi não. Então, para fechar o comentário, a fala da Clara, Clara, muito bem, parabéns. Senso moral é igual a autoconhecimento. Para desenvolver um, tem que desenvolver o outro. E tem que ser sempre com muita amorosidade. Obrigado, Clara. Mais alguém gostaria de comentar? João, você pode voltar à pergunta, por gentileza? Posso, só um minutinho. Depois tem uma outra questão que a Clara levantou no chat, muito interessante também.
O chat eu não estou conseguindo acompanhar aqui, não, mas pode levantar, por favor. A pergunta é, Ana, o desenvolvimento do senso moral realmente ajuda a entender Deus mais conforme a razão e como isso se dá? Ou seja, qual é a relação do desenvolvimento moral com um entendimento mais justo e mais conforme a sã razão, faltou a palavra sã aí, de Deus? Essa é a pergunta. Foi muito oportuno mesmo, porque o que a Clara disse, porque vem dessa noção mesmo do autoconhecimento. E quando me veio a ideia do senso moral e de Deus, eu logo lembrei da questão das leis morais, né? Das leis divinas. Então, compreender Deus com esse olhar do senso moral é compreender que temos as leis divinas, né? As leis morais a serem observadas, seja de adoração, do trabalho, da sociedade, todas, né? Justiça, amor e caridade, que é a última. Enfim, então a gente vê que as leis morais, que são justamente as leis divinas, tendo que ser observadas, né? Me deu essa associação das leis. Muito bem, Ana. E é um jogo de correlações mentais que a gente deveria fazer mais, né? Unindo a sua fala à fala da Clara. A gente não consegue ver Deus. Deus é para ser vivenciado, não visto. E só há uma maneira de você vivenciar Deus, que é através da sua lei, da lei divina, conhecida também como lei natural. Confirmado ou admitido isso, a gente tem que admitir também que, estando a lei de Deus na nossa consciência, questão do Livro dos Espíritos, e sabendo que só o homem de bem que tenta examinar ela e praticá-la a entenderá melhor, somente se ela está na nossa consciência e precisamos ser homens de bem e examiná-las com prática para entendê-las melhor, só o autoconhecimento pode acatar, pode aumentar o senso moral. Então, acho que a gente fechou essa questão mais ou menos. Excelente, amigo. Né? Excelente. Show. Só trazer, se bem falar. Que não está tão no contexto, mas... Fica à vontade. A Clara trouxe uma questão interessante, que na Bíblia Ave Maria, essa reflexão que a gente está tendo hoje, de João 1,50, usa, ao invés da interrogação, exclamação. Ah, muito bem, muito bem. Eu li um comentário bíblico sobre isso e não entendi, porque tem essa tradução, então. Eu até comentei com ela aqui, eu falei, olha que interessante, e eu fui até dar uma olhadinha rápida e de fato, usa essa exclamação. Aí eu observei e interpretei como se fosse um tom mais imperativo, não uma pergunta, né? Sim, como se fosse, eu li um comentário bíblico, inclusive da McCarthy, se não me engano, comentarista bíblico, ele fala o seguinte, por isso que eu não entendi o comentário bíblico, agora vocês me ajudaram a entender. Que ele fala assim, Jesus só... como é que ele falou? Que Jesus teria reiterado para Natanael o seguinte, está vendo como você crê com coisas tão pequenas? E espera até você ver as coisas maiores que eu tenho para te mostrar. Daí ele não pergunta, ele realmente fala assim, tá vendo? Olha aí, uma coisa, como se diz para Natanael e para quem estava ali, para os outros discípulos ali do lado. Né? Tá vendo? Uma coisinha boba, pequena dessa de uma premonição, de uma visão, né? de uma visão fora da, né? espiritual, um fenômeno espiritual, anímico da coisa, você está aí abobado. Tá? Imagina até quando você vê as coisas maiores que eu tenho para fazer. Né? Mas pode ser sim, pode ter alguma tradução, e eu não sabia que era da Bíblia Ave Maria. Inclusive, eu queria pedir desculpa para vocês, eu não botei a tradução da Bíblia Ave Maria, porque eu tenho tido tempo de fazer os estudos, né, preparar os slides de estudos num lugar onde eu não tenho acesso a ela. Mas eu prometo que eu vou corrigir isso em breve, e não vai faltar mais a tradução da Bíblia Ave Maria. Inclusive, a gente tinha combinado a não deixar faltar. Obrigado pela cooperação aí, Ana e Clara. Mais alguém gostaria de falar? Tá? Pois é. Eu vou baixar o aplicativo. Vou baixar o aplicativo, prometo. Se você quiser, eu te mando o link, tá bom? Pode também. Pode mandar também o versículo, se você não se importar. Pode mandar o versículo já. Mas eu prometo que eu vou me corrigir. Desculpa, eu vou me corrigir. Mais alguém gostaria de comentar sobre isso, gente? Ou a gente pode passar adiante? Eu gostaria de falar alguma coisa, João. Fala aí, Paulinho. Pode falar para nós.
Boa noite. Mas, todas as quartas-feiras, 1 hora, às 3 horas da tarde, mais ou menos até às 4, 4h30, a gente estuda o Evangelho aqui na Casa Espírita, aqui em Anchieta, na Paulo de Tarso. Muito bom. E hoje o estudo, né, nós iniciamos o estudo. E aí, hoje foi sobre o Espiritismo. Foi logo no início, no capítulo 1. E uma coisa que nos chamou muita atenção foi uma fala, né, no capítulo 1, número 5, sobre o Espiritismo, dizendo, no finalzinho do número 5, o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Nós até debatemos tudo, essa palavra tudo, né, deu uma conotação muito forte. E aí, por que eu estou falando isso? Porque está ligado ao senso moral. Se a gente olhar lá no capítulo Sede Perfeito, aqui da doutrina espírita, né, caracteres da perfeição, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai, é lógico, quando falou isso, a nossa perfeição é relativa, é um esforço. E você falou aí do homem de bem, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E qual é o objetivo nosso quando a gente se diz cristão, quando a gente estuda, que aí vem o esforço pela prática, pela boa ação? É exatamente se tornar um homem de bem. Aí, aqui vem falando sobre os bons espíritos, nesse capítulo 17, Sede Perfeito. Eu estou falando aqui, puxando para a minha sardinha, né? Sem querer desmerecer religião nenhuma, não é isso. Eu estou falando porque a gente estuda um pouquinho. E aí fala o seguinte, que a ciência, né, quando é a parte material, quando você vai estudar, a parte essencial exige um certo grau de conhecimento. Mas quando é em doutrina espírita, que cabe a todos, o iletrado, a pessoa que conhece, né, que tem bastante avanço, conhecimento, aí que vem, é a maturidade do senso moral. Essa maturidade do senso moral, né, que independe de idade, do grau de instrução, porque é peculiar o desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, isso depende de quê? Como você falou, do conhecimento de si mesmo. Você vai se conhecendo, você vai se esforçando, e aí já não cabe mais, quando o seu senso moral está avançado, já não tem mais orgulho, ou diminui bastante o orgulho, a vaidade. Aí, quando fala aqui que o Espiritismo é a chave, né, com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil, quando vem a revelação do plano espiritual para nós, se você tem a ciência material, e aí onde envolve, peraí, eu sou PhD, eu conheço isso. Qual foi o PhD que falou isso? Aonde que ele publicou? Começa as questões, aí vem a vaidade. Ele está falando uma coisa que eu não estudei, eu sou PhD. Você entendeu? Então, aí, quanto mais o avanço moral, né, eu vou sabendo que eu sou pequeno demais perante Deus. Aí cai tudo naquilo, né, que você falou, quais são os atributos de Deus. Porque não é fácil aceitar isso. Porque eu falo isso, para mim é fácil. Eu tenho uma pessoa muito ligada a mim que é extremamente materialista, ele não acredita em Deus, mas é uma pessoa boa, né? Ele não acredita em Deus, em Cristo, não acredita em nada, mas é uma pessoa boa. Ele faz a caridade no bom sentido. Mas ele, porque muito conhecimento, muita ciência na parte material, esquece dessa parte, né? Que aí tem o orgulho, tem a vaidade, que não deixa com que ele avance a alcançar, né, sobre Deus.
Eu não sei se eu fui claro, se eu confundi muito, mas eu acho que Não, isso era... foi perfeito, Paulinho, foi perfeito. Foi perfeito. Você levantou uma bola que eu ia passar batido se você não falasse, que eu tinha até preparado um argumento para poder falar para vocês. O que você falou é muito, muito, muito bem posto no que a gente está tentando argumentar e está tentando desenvolver em termos de argumentação aqui nessa noite. Tudo começa, Paulinho, com é isso que você falou da humildade frente à ignorância, né, que gera a aptidão a receber o conhecimento, ou seja, a humildade frente à sua ignorância, frente ao não saber. Era a proposta inicial da filosofia. Quando a filosofia nasceu, né, e existe uma linha, para vocês entenderem onde eu quero chegar, existe uma linha de progressão e de evolução do pensamento humano. Começa com a arte, quando a gente fazia as pinturas rupestres. A gente só tentava exprimir por símbolos o que a gente queria falar ou pensar. Tudo começa na arte. Da arte se veio o mito. A gente começou a dar vida para aqueles símbolos e dar consciência para aqueles símbolos. E aí a gente começou a pensar sobre o mundo, e pensando sobre o mundo veio a filosofia. E a proposta inicial, e da filosofia, obviamente, a ciência, a proposta inicial da filosofia era justamente assim, delinear o meu não saber, para que eu entenda o que eu preciso saber, com humildade e amorosidade. Por isso que você falou, tem um amigo meu que é materialista, é ateísta, mas é bom. Não precisa ser nem cristão para ser uma pessoa boa, para exercer a lei de amor, justiça e caridade. E isso remete a uma frase de Jesus que foi aplicada à vida material, mas que tem tudo a ver com a vida intelectual também. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. E aí que você foi perfeito, Paulo. A gente precisa primeiro desenvolver o senso moral para que o nosso conhecimento tenha validade perante a obra de Deus. A doutrina dos espíritos ensina para a gente que o progresso moral e o progresso intelectual têm de ser concomitantes para que o espírito realmente evolua, apesar de que nem sempre os dois progridem lado a lado. E esse talvez seja o maior desafio da nossa civilização. Progredir moralmente e intelectualmente lado a lado. E o Espírito da Verdade ainda faz um adendo. Geralmente é o intelecto que desenvolve na frente, para depois, a partir do sofrimento, dos erros, dos tropeços, você vir desenvolvendo na retaguarda a moralidade. Isso nos leva, nos autoriza a dizer que só há valência plena na obra do Cristo, na obra de Deus, o conhecimento que já vem endossado no senso moral. Porque só assim você consegue atingir a sabedoria, tão falada, por exemplo, no livro de Provérbios. Lá ele fala, sem sabedoria, nada que você saiba se faz presente aos olhos de Deus. Tem uma frase dessa no Provérbios. Você pode conhecer tudo, mas se você não tiver a sabedoria, você não consegue se apresentar a Deus. Deus não consegue te ver, segundo o escritor do livro de Provérbios. Perfeito, Paulinho, muito bom. Muito obrigado por você ter trazido essa reflexão. Senão ia passar batido. Só falando uma coisa, né? que a doutrina espírita está sobre o tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Né? Ciência porque investiga, a filosofia porque explica. Então, quanto mais a gente busca, mais a explicação dentro da doutrina espírita a gente vai ter. E a religião é a religação com Deus. Não é numa forma de domínio do ser humano, porque a gente ainda vem com esses resquícios do passado, né? E a gente, às vezes, quer dominar o outro dentro do movimento, eu falo agora como espírita, dentro do movimento espírita, que há uma confusão tão grande a respeito disso, porque não tem altar, não tem domínio, não tem quem manda. É lógico, existe dentro de uma casa espírita a hierarquia para poder, né, ela abrir, né, e funcionar. Mas a forma como deve ser, aí vem o amor, como foi falado aí. E aí é a religação com Deus que a gente tem que ter, na pureza, como Cristo vivenciava com os apóstolos na época. E a gente faz uma confusão tão grande com relação a isso,
que na hora você quer dominar, você quer fazer com que o outro seja dominado por você. Então, só isso que eu gostaria de acrescentar. Obrigado. Obrigado a você, Paulinho. E a gente não pode esquecer que né, a principal oferta, o principal ganho que a gente tem, né, estudando a doutrina dos espíritos, é justamente você se colocar na posição de questionar o seu senso moral, as suas torpezas, as suas limitações, para se aprimorar. É o conhecimento, o principal mote do espiritismo, né, é fazer com que você evolua moralmente. Ele tem Porque, esse João, aspecto, né, mas a principal, né, o verdadeiro espírita só é aquele que puder dizer, só que puder dizer, hoje sou melhor do que ontem. Então, isso aí resume o que é o espiritismo. Só é espírita aquele que pode falar, hoje sou melhor do que ontem. Pode falar, Paulinho. não, só semana passada eu falei que houve um isolamento meu da própria sociedade em um tempo, só jogando doutrina para mim, porque eu precisava desse entendimento. E aí, depois, né, que após isso, eu comecei a me soltar na sociedade, para ver como é que eu me comportava. Então, eu acho que é o seguinte, eu não tenho que vigiar aquele que está do meu lado. Eu tenho que, o autoconhecimento, me olhar e fazer uma avaliação. Eu tenho que sentir dentro de mim, né? Às vezes me falta maturidade em determinadas situações, mas quando eu aprendo, por exemplo, eu gosto desses estudos, porque isso me traz informações, me traz esclarecimento. Me dando esclarecimento, o que vai acontecer? Eu tenho que me avaliar como que eu estou agindo com todos aqueles que estão ao meu redor. Então, a partir de amanhã eu vou ser perfeito? Não, não, não. Vou continuar, porém, com um esforço para vocês se melhorando aos poucos, né? É aquela dosagem. É devagar, mas você tem que caminhar. Eu acho que é isso. A gente precisa interiorizar e depois avaliar, né? Porque aí vem a filosofia, que você fica avaliando, você fica refletindo em cima daquilo ali, para depois ir mãos à obra, na prática. Eu acho que assim funcionou comigo, eu preciso me melhorar muito, tem muita coisa para me melhorar, né? Às vezes eu tenho vergonha, porque eu conheço um pouquinho, né, de doutrina e não consigo vivenciar. Dizia Paulo, né? O mal que eu não quero, isso eu faço, mas o bem que eu quero, ainda não consigo fazer. Então, acho que é isso, é com o tempo, né? É o esforço, é se melhorando a cada dia, até o momento que a gente conseguir, né? A evolução. Acho que é isso aí. Muito Obrigado bom, aí. Paulinho. Obrigado você, cara. Muito bom, muito bom. Meus irmãos, vamos dar continuidade, então, aqui. Lá no capítulo 2 da Gênesis, do livro A Gênese, né, Kardec fala sobre a visão de Deus, né, itens 31 e 32. Aí o próprio Kardec faz essa pergunta. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? E vê-lo-emos quando deixarmos a Terra? Duas perguntas. Se Deus está em toda parte, né, se ele é onipresente, onisciente, onipotente, por que a gente não vê Deus? Porque aí Kardec ainda fala, a primeira resposta é muito fácil, né? Porque ele é um ser espiritual, ele é imaterial, então não tem como vê-los com os olhos materiais, né? Ou como ele fala depois no item 32, por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais. Mas aí tem a segunda pergunta. Quando a gente, então, sair desse vidro fosco, que é a matéria, e tivermos nosso espírito, então, liberto para as claridades espirituais, então aí a gente vai ver Deus. E Kardec prossegue no item 32, o raciocínio dele, dizendo o seguinte, somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Lembra que eu falei? Deus não é para ser visto, ele é para ser vivenciado. Então, a nossa alma consegue ter uma percepção de Deus. E aí ele retoma a pergunta. Dar-se-á que ela, a alma, veja logo após a morte Deus? Veja no sentido de perceber, de sentir, de vivenciar. E aí ele responde.
a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas. Lembremos que purificado no sentido de desmaterializado. E como se desmaterializa uma alma? Desenvolvendo o senso moral. E como se desenvolve o senso moral? Autoconhecimento e prática do seu nível de entendimento do amor, dia após dia, como disse bem o Paulinho, a Clara e a Ana. Na perseverança do praticar com o máximo de coração, né? Sem se preocupar muito com os tropeços. Se preocupe em não tropeçar várias vezes no mesmo lugar, mas que cada tropeço sirva para um aprendizado a mais. Ok? E lá no livro Respostas da Vida, no capítulo 40, Respostas de Deus, André Luiz fala lindamente, traz uma mensagem nesse livro, duas mensagens de André Luiz que eu vou trazer para vocês, uma nesse livro, que fala o seguinte: podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas pelas respostas de Deus no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. E aí se levanta uma bola sensacional. Deus está conosco sempre, Deus está em todos os lugares, Ele está sempre conosco. Mas o quanto que nós conseguimos estar com Deus, agora, nesse exato momento, há 20 minutos atrás, amanhã, nos momentos difíceis da vida, nos momentos de desespero, de angústia, de desânimo, o quanto que a gente consegue permanecer ao lado de Deus. E aí ele dá o golpe de misericórdia. Eu gosto muito de André Luiz, né? O Emmanuel, eu costumo falar que os coices de Emmanuel, os coices amorosos de Emmanuel, né? Os coices amorosos de Emmanuel, o Emmanuel dá aqueles coicezinhos da gente, né? André Luiz não, ele dá golpes de misericórdia. Depois uma frase linda dessa de questionar se Deus está do meu lado, quanto que eu estou do lado de Deus? Será que eu estou correspondendo à altura? Logo depois disso, ele me manda essa frase aí no livro Tempo de Luz, capítulo 8, Deus e Nós. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. Não sei você, mas em mim doeu lá no fígado. Deus, sim, é o Deus do impossível. Mas nós, espíritos imortais, princípios inteligentes do universo, somos a criação de Deus que Ele construiu, concebeu para fazer o possível na obra dele. E aí, sem mais delongas, depois dessas duas frases de André Luiz, eu não teria nem coragem de colocar mais nada, venho perguntar a vocês o nosso segundo momento sentir da noite. Quais são as maiores coisas que o seu atual entendimento sobre Deus, né, está te permitindo ver? Ou seja, o que você tem visto das maiores coisas de Deus conforme a razão que você tem, o seu entendimento, o seu senso moral agora? Não vou nem tirar a pergunta, vou deixar aí. Quem quiser falar, por favor, abra o microfone. Complicou? Essa foi mais difícil que a outra? Eu acho que você poderia aplicar a pergunta de uma forma diferente, porque eu, em particular, não entendi muito. Tá, já. Vou tentar explicar. Dentro do seu nível de desenvolvimento do senso moral, no seu atual, de como você se enxerga desenvolvido ou desenvolvida moralmente, e dentro da razão, ou seja, sem perder a sã razão que Kardec falou. Né? Senão você poderia falar assim, tenho visto milagres, tenho visto curas, tenho visto... Né? Quais são as maiores coisas, né, que o seu atual entendimento sobre Deus, conforme esse senso moral de hoje, tem te deixado ver? Quais as maiores coisas que Deus tem te mostrado? Vou refazer a pergunta, então. Quais as maiores coisas que Deus tem te mostrado no seu atual senso moral, na sua opinião? Ficou mais clara a pergunta assim? Ficou, mas eu tenho que refletir um pouco. À vontade.
O que de maior Deus pode te mostrar, na sua opinião? Vai, simplifiquei mais ainda. Ô, João, Diga aí. eu vejo assim, tudo que acontece ao seu derredor, né, quer seja as dificuldades que você tem, quer seja as facilidades, tudo tem uma razão de acontecer. Então, se Deus é todo amor, esses atributos que você falou, toda bondade, né, toda justiça, então, não cai um fio de cabelo, não cai a folha de uma árvore que não seja a vontade do Pai. É lógico que tem as leis, essas leis são imutáveis, né? Nós que ferimos as leis. Ao ferir as leis, pedagogicamente, Deus nos concede uma oportunidade para a gente poder rever, né, as nossas ações e refazer a nossa vida. Então, não é esse Deus punitivo. A razão nos leva ao entendimento, né, sobre a lei de causa e efeito. Tudo que eu estou vivendo hoje foi o que eu plantei no ontem. Tudo que eu vivo hoje reflete no meu amanhã. Então, penso eu, né, dessa forma, que quanto mais, aí entra de novo o senso moral, né? Quanto mais eu vou fazendo essa autoavaliação, esse autodescobrimento, né, eu vou me aproximando mais de Deus, quanto mais eu faço isso, a clareza, né? Volta aquela pergunta, o espiritismo, de uma facilidade muito grande, vai te mostrando isso tudo. Agora, depende de quê? Depende da gente, em cada momento da nossa vida, a gente ir apagando um pouco, né, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e crescendo nesse senso moral, nessa maturidade, para que a gente possa ter um entendimento maior, né? É lógico, vai levar ainda, não sei quantos mil anos, mas o importante é que a gente está no caminho. Penso assim. Perfeito. Perfeito, concordo contigo. E assim, vou tentar simplificar mais ainda a pergunta, né? Mudando um pouquinho até o tempo de percepção da pergunta, para simplificar. O que a gente tem esperado? O que você, na sua concepção de Deus, espera ver dele de maior? Qual a maior coisa que Deus poderia te mostrar, na sua opinião? E o Paulinho deu uma noção boa aí, né? A construção de si próprio, do autoconhecimento, né? A maior coisa que Deus pode mostrar para a gente é a própria magnitude da sua obra em nós mesmos. Mas, Silvia, minha amiga, eu vi aqui que você levantou a mão. Só não vi quem foi a segunda pessoa que levantou a mão, mas eu acho que você levantou primeiro. Pode falar, por favor. Oi, pessoal. Boa noite, Silvia. Bem-vinda. Boa noite. Cheguei hoje, eu não tive tempo de me inteirar do estudo de vocês. Sem problema, então, Silvia. Eu prometo que eu estava até agora lendo um pouco sobre João, sobre os versículos anteriores, para me inteirar um pouco. Mas essa pergunta me levou a falar um pouco. Eu acho que a maior coisa que o meu atual entendimento sobre Deus, eu acho que é o amor hoje, o que eu vejo, que é assim, o desapego do amor. E nas maiores dificuldades a gente aprende a grandeza do amor de Deus. E eu não sei se você me permite, há 3 meses atrás eu perdi meu único irmão, né? Nossa, em que questão de 19 dias,
foi descoberto um tumor na cabeça do pâncreas e em 19 dias ele desencarnou. Não deu tempo nem de... Ele ia para a cirurgia 2 dias antes do desencarne, né? E foi um momento assim, hoje, e faz apenas 3 meses, né? E a gente viu um amor tão grande de Deus nisso. Eu, minha mãe, meu irmão, inclusive, porque ele poderia ter sofrido muito. Inclusive, se ele tivesse passado pela cirurgia, seria um tumor no pâncreas. É um diagnóstico, assim, o pior diagnóstico, né? Ele é incurável, mesmo que retire tudo, ele não tem perspectiva de vida longa, né? Então, nós estamos, assim, tão em paz, que a gente não pode ter esse amor apego, né? Então, nós vimos a grandeza do amor de Deus, esse amor desapego, que a gente tem que aprender a ter, porque amor é libertar, é libertador, né? E nesse regresso do meu irmão, nós vimos o quanto ele foi poupado, o quanto Deus o poupou, e Deus nos poupou de um sofrimento, né? Então foi um aprendizado muito grande e que nós pudemos perceber o quanto Deus é amor, o quanto nós temos a agradecer por Deus ser esse amor. Então é isso. E me desculpa, mas eu tô quietinha porque eu preciso estudar um pouco para participar com vocês, tá? Que isso, Silvia. Toda cooperação sua é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado por ter compartilhado essa intimidade, essa percepção tão maravilhosa. Me senti muito tocado. Eu já tinha ouvido você falar sobre isso, se eu não me engano, no estudo do Lucas, né, há alguns meses atrás, logo quando aconteceu, e já tinha me tocado muito a primeira vez que eu ouvi você contar essa história. Mas muito obrigado por você ter relembrado, porque ela me tocou de novo e me fez perceber o quanto que realmente a gente esquece de princípios básicos, né? Desencarnar é basicamente voltar para casa. Quem não quer voltar para casa? Desencarnar é basicamente, como Emmanuel e André Luiz tanto falam na obra deles, é ter alta do hospital, receber a alforria da escravidão, receber soltura de uma prisão, e a gente ainda, no ato, né? E não me interpretem mal, por favor, é um ato de egoísmo, e é mesmo, a gente precisa admitir, a gente ainda se revolta, ainda se deprime, ainda não consegue encarar o desenlace do espírito, do corpo, como essa volta para casa. Sente falta, sente saudade em demasia. Não que a gente não tenha que sentir, tem que sentir sim. Os discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, a gente precisa amar muito, mas tem que saber como amar. Saudade em demasia faz o espírito que está voltando para casa também sofrer junto com a gente. Muito obrigado, tá, Silvia? Obrigado mesmo. Me tocou muito essa lembrança sua. Né? E faço minhas palavras do pessoal aí no chat, né? Meus sentimentos, e você se sinta muito abraçada por todos nós, nesse amor tão grande que você veio compartilhar com a gente de Deus. Eu agradeço. E realmente é isso mesmo. Eu estou sentindo, presenciando uma mãe, né? Eu sou casada há mais de 30 anos, mas por opção, eu e meu marido não tivemos filhos, né? Nós viajamos muito, a gente já viajou muito, a gente estudou bastante, então a gente foi adiando, nós não tivemos filhos. Mas minha mãe hoje mora com a gente, né? Então, eu estou presenciando uma mãe que teve o filho que desencarnou, né? E eu sempre falei para ela, né, quando meu irmão desencarnou, quando ele estava por esse processo, eu falei, mãe, imagine Maria, você está sendo privilegiada pelo que Maria sentiu. Sim. As mães que perdem um filho,
elas sentem o que Maria sentiu, né? Então, é um amor muito grande. Minha mãe estava assim, numa fortaleza tão grande, é um amor tão grande, e assim, e é uma paz muito grande que ela está, porque a gente tem conversado tanto, e a gente tem conversado muito sobre Deus, sobre esse amor de Deus, né? Então, eu acho que é isso. Deus é amor. Jesus é amor, né? Então, quando a gente consegue entender que aqui é uma passagem, e quando a gente consegue entender que esse nosso amor não pode ser pego a ponto de querer que uma pessoa esteja aqui ao nosso lado sofrendo com o corpo físico, em sofrimento, né? É um desapego tão grande você ver a beleza do amor, a beleza do amor do Pai, né? De Jesus e de Deus. Isso nos conforta e nos dá uma gratidão tão grande. E eu estava ouvindo ontem ainda, ontem não, acho que foi segundo uma palestra com o Aloísio, até antiga, sobre as curas de Jesus. E ele falou ainda, se um parente seu tem câncer, é motivo de gratidão. Se ele se curou de um câncer, é motivo de gratidão. Então, qualquer pedra no caminho nosso, que a gente... as pedras sempre vão surgir nos nossos caminhos, né? É motivo de gratidão. É motivo de um amor grande de Deus, para a gente aprender com cada pedrinha do nosso caminho. Então, me desculpe estar falando demais, mas essa frase Não, fica à me vontade, tocou Silvia. e me senti com vontade de falar sobre esse Deus amor, que nós estamos aprendendo a conhecer. Então, é isso. Obrigada. Obrigado a você, Silvia. Obrigado a você. E está aí a resposta para a pergunta tão difícil, né? Na verdade, foi mal formulada por mim, desculpa. Mas a maior coisa que Deus pode mostrar para a gente, então, é esse amor esplendoroso que consegue enxergar para além da dor que a nossa ignorância ainda nos impede de ver. E, Semar, você tinha levantado a mãozinha primeiro. Fala para a gente. Tá. Hoje vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos sim. Me perdoe pela prece final, viu? Do estudo Não, passado. foi minha. Eu acho que a prece eu que não não foi entendi ouvida bem. foi sentida. Ah, que bom. Aqui, voltando à pergunta aí, né? As maiores coisas que o seu atual entendimento sobre Deus, conforme a razão, né, eu tenho visto. Como uma colega, aí eu vou fazer um relato breve. De uma das maiores coisas que eu possa ter visto, assim, egoisticamente, para mim, né? Sem pensar no outro ou no mundo e no planeta e tal. Há 10 anos atrás, para minha redenção, eu ganhei uma cardiopatia de presente. E foi uma fase muito difícil, porque pela ciência a minha expectativa de vida era muito pequena, era 1 ano. E eu fiquei muito desanimada, apesar do meu escasso conhecimento da doutrina espírita, eu fiquei muito triste, muito triste. Passei por uma fase muito complicada, e a minha família toda muito assim ali do lado, mas eu não conseguia reerguer de jeito nenhum. Aí um dia, numa visita de domingo, minha sobrinha de 4 anos chegou lá perto de mim e falou comigo assim: "Ô tia, levanta, pega a sua cama e anda." Nossa. Na hora que ela falou isso, eu fiquei pasma. Eu falei assim: "Nossa, Amanda, como é que você sabe disso?" Eu vi o meu pastor falando ontem, lembrei de você. Naquela hora, para mim, na hora que você perguntou, e a minha resposta foi imediata. Foi uma das maiores coisas que eu já vi que Deus fez por mim, assim, materialmente. Eu vi, ouvi e reagi imediatamente. Então, eu penso assim, são coisas tão simples como que Deus usa uma criança, coloca aquele anjo, é o anjo encarnado que está do seu lado, porque nós temos desencarnados, é o encarnado que está do seu lado
que te levanta. E no final, na hora de ir embora, ela falou comigo assim, eu posso cantar um hino? Que Os nossos irmãos bonitinho. evangélicos têm muito essa de orar, de louvar, né? Aí ela cantou um hino para mim que fala assim, remova minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. É um hino que fala sobre Lázaro. Sim. Aí, aquilo ali, pronto. Eu falei, gente, eu fiquei com vergonha. Falei, meu Deus, como que Deus está aqui do meu lado, está o tempo todo do meu lado, e eu não estava ao lado dele. Porque se eu tivesse, eu não teria passado por tanta depressão, por tanta angústia, tanta tristeza, não é? Então, olha, quando fala assim, remova minha pedra, é essa pedra da ignorância mesmo, do não entendimento, né? Da nossa imperfeição ainda, porque nós só vamos conhecer a Deus quando nós estivermos realmente bem melhores do que somos hoje, não é? Me chama pelo nome, eu sempre lembro dessa frase, meu filho amado. Não é assim que Deus nos chama? Minha filha amada, ela me chama pelo nome, porque ele me conhece pelo nome. E muda a minha história, não é? Me ajuda a evoluir, me põe para frente, me dá força, né, para dar um passo à frente, para vencer as minhas fraquezas. E, para mim, individualmente, egoisticamente, essa é uma das maiores coisas que Deus possa fazer para o meu desenvolvimento e eu desenvolvendo também quem está ao meu lado. Eu acho que é disso que a gente precisa. Não, muito bom isso, Mara. Você e a Silvia fizeram igual a André Luiz agora. Uma deu golpe letal e a outra deu golpe de misericórdia. Nossa, fiquei muito emocionado com as duas histórias. Muito obrigado a vocês dois. Que coisa, né? É essa grandiosidade de Deus que a gente tem que ver mesmo. Você falou muito bem isso, Mara. Ana, minha amiga, você tinha levantado a mão? Tinha, sim. Realmente mexe profundo com a gente, todas as experiências, né, individuais que, sem dúvida, agregam muito. Gosto muito das nossas reuniões, porque depois, como é no horário já que a gente já vai indo para o descanso físico, eu fico elaborando bastante, parece que a gente vai assimilando e aprendendo ainda mais, né? Eu fico pensando muito nessa noção que a gente tem, porque Deus, ele é de fato grandioso, ele é onipotente, ele é soberanamente bom, justo, como a gente viu, ele é a própria definição do amor, e ainda assim, ele é eu vou dizer companheiro, porque trazendo mesmo essa noção limitada que a gente tem de atribuir qualidades humanas, enfim. Ele é um companheiro tão discreto, eu acho que ele trabalha nos detalhes, de forma sutil, como nossa amiga disse agora, uma criança que vem falando palavras profundas, que tão intuída, né? Então, eu penso assim, como algo tão grandioso que a gente não consegue mensurar, como ele é um companheiro discreto, como ele trabalha nos detalhes de uma forma tão sutil. Ele é criador de tudo, de todas as coisas, de todos nós, e como ele é paciencioso com nossas imperfeições, como ele persiste, como é que ele não desiste de nós. Então, essas maiores coisas, para mim, é o contrário, é o detalhe, é o pequeno que me faz ver o quão grandioso é tudo isso, porque ele é tão, justamente isso, de trabalhar nos detalhes, no silêncio, com paciência, sabendo como ninguém de todas as nossas imperfeições, e ainda está ali, sutil, persiste, não desiste. Para mim, a maior coisa é justamente a delicadeza e essa sutileza de ser tão grandioso, tão perfeito, infinitamente bom, a noção suprema do amor e trabalhar nessa sutileza, nesse detalhe, com tanta paciência, com tanta bondade. Essa é a minha percepção. Que lindo, Ana. Obrigado por ter partilhado isso com a gente. O essencial é invisível aos olhos, né? Já dizia Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe. E tem um provérbio antigo, oriental, não sei de qual nacionalidade, que diz assim que a singeleza do detalhe, né, ela é diretamente proporcional à sua ignorância do cosmos, né? Ou seja,
é mais detalhe, quanto mais a gente desconhece a grandiosidade que é esses detalhes que a Ana trouxe para a gente. Deus está nos detalhes. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Se aproximando da hora final do nosso estudo, gente, queria trazer para vocês só mais uma pergunta que, se ninguém quiser falar, pode ficar até para dever de casa. Mas eu queria trazer uma última perguntinha para vocês. Mas antes, a gente vai introduzir o pensamento primeiro. Vamos lá. Dentro de tudo isso que a gente falou, né, e dentro de como Deus é maravilhoso em todos os seus detalhes, e até mesmo nos detalhes, como a Ana trouxe bem, a gente não pode deixar de falar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E lá, no Cristo Consolador, você vai ver o seguinte, se eu não me engano, é no item 7. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. É aquilo que a gente falou, Paulo. Né? O Espiritismo serve primeiro para aquilatar, né, para te proporcionar o desenvolvimento moral. E aí dá todo o sentido ao seu desenvolvimento intelectual. Extirpados sejam as vossas almas doloridas de ter um conhecimento sem aplicabilidade moral. Seja extirpado a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. E aí, se eu não me engano, o item 8. O Espírito da Verdade fala nessa mensagem. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. O devotamento e a abnegação. Lembra da pergunta de André Luiz? Deus está conosco o tempo todo. Quanto que nós estamos com Deus? O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Isso é o próprio Espírito da Verdade falando. Elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, a caridade e a humildade, que são consideradas as duas maiores virtudes que o espírito pode ter, segundo a própria doutrina dos espíritos, caridade e humildade são as duas maiores virtudes. Como consegue? Segundo o próprio Espírito da Verdade, devotamento e abnegação. E lá no item 5, né, que ele começa falando isso, mas eu coloquei como conclusão, ele fala brilhantemente uma das frases mais bonitas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Em verdade, eu vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Independente de qualquer discussão que ainda possa haver no meio espírita sobre se o Espírito da Verdade é o próprio Jesus Cristo ou não, essa frase me faz, seja o Espírito da Verdade quem for, me faz muito próximo do Mestre Jesus. Eu consigo ouvir o Mestre Jesus falando essa frase. Em verdade, eu vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem amados meus. E lá no Livro da Esperança, no capítulo 15, Espíritas Instruí-vos, nesse capítulo 6 do Evangelho também, onde o Espírito da Verdade profere a famosa frase, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. É de característica humana os erros que lhe impõem. Mas lá no Livro da Esperança, Emmanuel fala para a gente, quando pudermos, porém, é necessário carregar os seus fardos e auxiliar os seus irmãos. Mas quando a gente puder, porém, não restringamos ao amparo de superfície. Carregar o seu fardo e auxiliar o seu irmão para ser bem amado do Mestre não pode ser um amparo de superfície. E Emmanuel desenvolve o pensamento. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos, debalde, ou seja, ficaríamos muito cansados se a gente só tratasse as águas da fonte e não fizéssemos a limpeza do nascedouro. Ou seja, tem que atacar o problema na sua essência. No final dessa lição, ele ainda fala o seguinte, combatamos, sim, o câncer, né, as chagas, a verminose, mas também combatamos o aborto, a toxicomania, a ignorância, a impiedade. A gente também precisa trabalhar, carregar os nossos fardos e auxiliar nossos irmãos na essência do problema. Na essência.
Não importa, assim, não é tão... Importa dar o pão de hoje, né? Importa dar o peixe de hoje. Mas mais importante é você auxiliar o irmão a aprender a pescar. Isso ainda é uma dificuldade muito grande para nós, porque a gente prefere acreditar ou prefere debruçar a nossa caridade primeiro numa sensação de conforto na consciência, e não com uma aplicabilidade prática que a caridade exige. Não importa, não é tão importante assim, é menos importante dar o peixe do que ensinar o irmão a pescar. Assim como é mais importante você limpar o nascedouro da fonte do que ficar limpando a sujeira lá na frente do rio. E aí o nosso último momento sentir desta noite maravilhosa, que vocês me fizeram chorar com os relatos de vocês, com as percepções de vocês, e isso eu agradeço muito. Não podia deixar de trazer a pergunta que André Luiz faz para a gente no golpe de misericórdia que ele nos deu nessa noite. Como é que nós mostramos, então, através do nosso desenvolvimento moral, as maiores coisas que a gente pode fazer para Deus? Deus tem mostrado as coisas maiores que ele pode fazer pela gente. Na criança, a sobrinha da Elcimar, que mandou ela pegar a maca e levantar, tal qual Jesus fez com o paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. O consolo, o estreitamento dos laços amorosos familiares que a Silvia e a sua família experimentaram com o retorno para a casa do seu amado irmão. Deus tem mostrado essas maiores coisas que ele pode fazer pela gente. A grandiosidade do detalhe que é Deus estar soberanamente justo e bom, eterno, infinito e perfeito ao nosso lado. Mas o que a gente tem mostrado de maior para Deus no nosso desenvolvimento do senso moral? Eu não vou nem exigir para vocês, se vocês não quiserem. Se quiserem, lógico, serão bem-vindos. Mas se não quiserem, podem levar essa pergunta para casa, junto com a nossa última pergunta. O que eu aprendi com Jesus hoje? Mas se alguém quiser comentar, por favor, fique à vontade. Vai ser um prazer ouvir. É os 2 primeiros mandamentos, né, que a gente tem que amar a Deus e amar ao nosso próximo, né? Isso eu acho que é o maior que a gente mais pode fazer a Jesus e a Deus. Não há outra coisa, né? Não há outra coisa. Acho que depois que a gente faz isso, tudo vem em consequência, né? Sim. Caridade, bondade, justiça, tudo. E a sua fala vai de encontro com a primeira fala da Clara, né, Silvia? Amar a Deus sobre todas as coisas, como está no Evangelho de Marcos, né? Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e toda a sua força. Maravilhosa descrição, Deuteronômio 6, 4, 5. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então não há amor verdadeiramente legítimo ou legitimamente verdadeiro se você não tiver também um auto-amor. E o auto-amor só se consegue com autoconhecimento, com auto-perdão. Mais uma vez, voltando ao exemplo de Davi, que a Elcimar sempre traz para a gente muito bem. Não importa quão errado você esteja na história. Só não deixe a sua imperfeição te distanciar de Deus. Só não deixe a sua dor, o seu sofrimento, a sua ignorância da lei divina diminuir o seu amor por Deus, porque nada que a gente fizer, nem a coisa mais escabrosa que a gente puder fazer dentro da ignorância da lei divina, não vai diminuir em nada, nem 1 milímetro, nem 1 centímetro do amor que Deus tem pela gente. Muito bom, muito obrigado. Gisele, minha amiga, você levantou a mão? Pode falar. Eu levantei. Então, eu acho que, além de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Eu penso que no trabalho do bem, que a grande maioria de nós procura fazer o melhor de si, que nós façamos um pouquinho mais e que a gente possa servir a Deus com amor, fazendo qualquer atitude nossa diária como um presente a Deus,
né? A gratidão pela vida que a gente tem, a gratidão pelos dias e as oportunidades que nós temos de recomeçar, e que a gente possa, não precisa esperar um momento certo, a tarefa, o cargo, a função, que a gente possa fazer no nosso dia a dia, né? A nossa tarefa diária, seja fazer um almoço para a família, seja a gente conversar com um vizinho que de repente quer ser ouvido, que a gente faça isso com muito amor. Isso é o servir com amor para Deus, e é o que Ele espera de nós. Que a gente faça na nossa simplicidade do dia a dia, que a gente se ofereça e se doe de nós mesmos para servir a Ele, e não somente o trabalho fisicamente com uma tarefa e uma função. É isso. Muito bom, Gisele. Muito bom, obrigado. Tem um outro pensamento oriental chinês, né? Diz o seguinte: existe uma diferença enorme entre você fazer um trabalho e você ser a obra. Né? O que a Gisele trouxe para a gente é um convite para que a gente seja a obra e não só realize o trabalho. Conceição, minha amiga, minha chefe, conseguiu entrar e ficar dessa vez, graças a Deus. Depois de umas tentativas, eu caí na outra sala lá primeiro, né? Até mandei uma fotinha lá no grupo lá. Deus me livre. Agora o Bartolomeu resolveu me aceitar. Que bom, seja bem-vinda. Fala para gente. Mas eu estava ouvindo aí o estudo, e a gente entender Deus, compreender Deus, a natureza íntima de Deus, é muito sério. E isso só acontece à medida que a gente vai aperfeiçoando. Porque nós ficamos esperando aperfeiçoar para entender Deus. Quem sou eu para entender Deus? Quando eu for mais evoluído, eu entenderei. Mas não é assim, é o contrário. Nós temos que caminhar, né? E aperfeiçoando, e à medida que essa perfeição chega, amplia, é que nós chegamos mais perto da compreensão de Deus. Então, nós percebemos, assim, o ensinamento que eu vi foi esse, né? Realmente, esse caminhar na perfeição como foi dito aí, na simplicidade, é no dia a dia que a gente consegue ir se aperfeiçoando e chegando perto da compreensão do que é Deus. Porque a gente vê tanta gente simples, né? Pessoas simples, e que compreendem muito a justiça, a misericórdia divina, que nós não entendemos. Nós entendemos a justiça de Deus quando a dor é do outro. Aí a gente entende que é lei de causa e efeito, que é o outro que está pagando. Mas quando é com a gente, a dor é nossa, nós não entendemos como que Deus pode ser justo conosco, trazendo para a gente uma dor. Então, entender que Deus é, acima de tudo, amor, antes da justiça, vai acontecer se nós caminharmos, se nós aperfeiçoarmos. E aí, você lembra muito bem de Deuteronômio, que a gente já estudou, né? Que é o evangelho que mais se aproxima das verdades que a doutrina trabalha, que a doutrina traz para nós, que traz lá os mandamentos, e nós vamos encontrar nas nossas leis morais o caminho, quando fala para nós da lei de sociedade, que é lá, não roubar, não matar, respeitar pai e mãe, né? E é uma lei que vem das coisas simples, das coisas diárias, pequenas, e que vai nos conduzir a essa compreensão do que é Deus. Não vamos esperar a gente evoluir para entender, não. Vamos evoluir primeiro para entender. Vamos entender para evoluir, entendendo cada vez mais, né, Conceição? É isso aí, é isso aí. Perfeito, perfeito. Obrigado, Conceição. Clara, você quer falar? Se eu conseguir falar, porque eu estou muito emocionada com os depoimentos da Silvia, do Simar, da Gisele, porque no hospital que eu trabalho, a gente é referência para oncologia, cardiologia, AVC, renal e agora vascular. Então, assim, tem horas que não tem como, assim, você não se emocionar, né, ao ver muito de perto essas pessoas acometidas por essas diversas enfermidades, né? E principalmente no setor que eu trabalho, que é o CTI, que
são pacientes mais graves, né? E aí tem hora que na minha vida que eu fico me perguntando, eu queria poder fazer mais caridade, mais obras de caridade, e aí, quando você botou essa última frase aí de não ficar na superficialidade, não é só ir lá, é necessário, sim, você fazer uma doação, né, alimentos, enfim, mas me veio assim esse insight, essa reflexão de que Deus já tem me dado a oportunidade de exercer minha caridade, de ir lá na fonte, que é de dar às vezes esses pacientes, eles precisam de um conforto, de um carinho, de você dar um tempo dele falar. Às vezes a gente só vai lá, faz medicação, faz o curativo, dá o banho, troca a fralda, e naquela correria do setor, e você não para ouvir o humano, você só ouve a doença. E como a Silvia falou do irmão dela, quantos e quantos pacientes que eu já recebi no CTI de pós-cirurgia de pâncreas, né, que ficaram lá com a gente, que às vezes na correria do setor eu não fui lá caridosa com ele, de ver a sua dor, seu sofrimento, de acalentar, né? Às vezes a pessoa, como a gente está na pandemia, a gente não está podendo receber visita da família, né? Faz só uma ligação de vídeo para a família ver, e todo dia o médico por telefone dá o boletim de como é que tá. Então, assim, a pessoa fica muito isolada, né? Sem poder ter o conforto humano, o calor humano. Então, foi essa reflexão que Deus já me deu a oportunidade de exercer minha caridade diariamente. No meu caso, é no trabalho. Que bom, cara, que lindo. Obrigado por você ter compartilhado isso com a gente. Que estudo emocionante, não? Graças a Ô, Deus por João, isso. Diga, Thales. lembrei um negócio aqui, escutei a tia com muita sabedoria falando sobre sobre como primeiro a gente procurar evoluir, né, para depois ver Deus. Eu lembrei do Livro dos Espíritos. Uhum. O Kardec pergunta sobre isso, né, se a gente pode ver Deus, aí Kardec, os espíritos respondem: só os espíritos puros o veem e o compreendem. A gente ainda no estágio de evolução nosso perfeito, a gente o sente e o adivinha. Ou seja, compreender Deus e ver Ele está muito longe disso, né? A gente tem que procurar sentir Deus. Aí eu achei que casa muito com os depoimentos que a gente Com tem certeza. de ver Deus nos pequenos atos. Que eu lembro, eu gosto muito de uma frase do Estevão, do Paulo Estevão, ele falando que Deus age em silêncio e não compete com a vaidade das criaturas. Sim. Aí talvez a gente, às vezes, fique querendo ver Deus nos grandes atos, né? Aí a gente viu pelo depoimento aí das nossas companheiras que Deus realmente estava ali no silêncio, né? No sentimento ali, falando com seu filho, com a intimidade que só ele tem com nós, né? E é interessante que Jesus também, ele deu a dica para, se a gente quiser ver Deus, né? Na sua bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. verão a Deus. Sim. Muito obrigado. Esperando amanhã, viu, Thales? Sentiu o puxão de orelha. Não, ela não pode perder a oportunidade de puxar a orelha da gente, graças a Deus. Tá certo. Obrigado por você puxar a nossa orelha, Conceição. O que seria da gente sem a Conceição, né, Thales? Nossa Senhora. Thales, meu amigo, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que fecha com chave de ouro o seu comentário, cara. Bem-aventurados os puros de coração, que eles verão a Deus. Muito bom. Ilcimar, minha amiga. Só rapidinho, só para responder a Clara aí sobre a função dela. Clara, eu estive na UTI esse ano, e lógico com Covid, nessa forma mesmo, sem visita nenhuma, né? E quem eu via eram as enfermeiras e os enfermeiros. E eu posso te dizer, viu? Não me senti sozinha nenhum minuto. Nenhum minuto. E eu vou te falar uma frase que uma amiga minha, que é enfermeira de UTI, sempre me fala. O trabalho feito com amor também é uma oração. Então, tenha certeza, se você tem feito o seu melhor, e se você puder fazer mais ainda, se é isso que o seu coração pede, faça.
porque realmente o que faz diferença para a gente naquele momento ali são vocês. Mas o trabalho é uma oração. Então, você está no caminho certo. Amém. Amém. Ai, gente, dá até dó de terminar, né, um estudo desse. Ai, meus amados, muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Silvia, muito feliz de você estar aqui com a gente. Vocês são muito felizes de você ter conseguido ficar no estudo. Muito feliz pela presença de cada um de vocês. E aí, Conceição, aproveitando o ensejo, eu vou te pedir, por favor, né, não só de puxar a orelha viverá aquele que guia os espíritos na senda do bem, mas também de oração. Você faz a oração final para a gente, por favor? Faço. Vamos lá. Fazendo a nossa prece, né? Para coroar esse momento aí. Vamos lá. Mestre amado, mestre querido, nosso condutor nessa jornada e em todas da nossa existência. É de gratidão, Senhor, o nosso pensamento, o nosso sentimento nesse instante, por ter nos trazido até aqui, nos conduzido até essa sala, apesar das nossas vicissitudes, das nossas deficiências, não desistir de nós, enviar os seus prepostos, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, que nos conduz, nos inspira para que não desanimemos da caminhada contigo. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesse grupo, que a fraternidade reina e que nós possamos, assim, Senhor, fortalecer esses laços contigo, com os espíritos amigos, em favor não só de cada um de nós, mas primeiro, sim, fortalecer-nos, mas em favor de todos aqueles com quem convivemos. Abençoe a nossa humanidade, Senhor, que possamos ser, nesse instante, um instrumento que colabora com as vibrações positivas, emanando luz, paz, saúde e esperança. Muito obrigada, mestre. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém. Meus amados, que seja uma semana em que a gente possa refletir o detalhe magnânimo de Deus em toda a caridade que a gente fizer. E, se Deus quiser, com a graça do Bom Pai, quarta-feira que vem, todo mundo aqui de volta para a gente continuar nossos estudos. Fique com Deus. Grande abraço. Grande abraço. Gratidão Fiquem com e uma Deus. boa semana para todos. Amém. Até Boa logo, gente. semana. Tá, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau. Com Deus. Agradeço, Boa Bartolomeu, por noite. ter me aceitado aí.